pior ainda, que os casos mais notórios que a gente teve em Araguari na área criminal, fatalmente acabaram passando a sua mão. Roberto, eu peguei uns casos no começo, cara. Teve um caso no começo. E assim, tem muito caso que eu apaixono. É um erro muito grande que alguns casos eu apaixono. Esse não foi paixão, não, mas foi tipo assim. Eu vi que era oportunidade, porque a gente vive, quem não é visto não é lembrado, né? E eu agarrei a oportunidade. Foi um caso triste que aconteceu em Araguari há muitos anos atrás, assim, no começo da minha advocacia. Uma menina, cara, parece que a menina foi violentada, jogaram a menina no negócio dos trilhos de ferro, exatamente. Tal, né? E nossa, era uma menina mesmo, era menor, né? Cara. E eu fiz a defesa desse rapaz e acabou que ele foi absolvido. Mas foi absolvido, não é que ficou comprovado que não foi ele, é porque no direito tem aquele negócio do indúbio pro réu, né? Na dúvida favoreça o réu. Então a pessoa vai ser condenada, né, se efetivamente tiver uma prova robusta, concreta, de que ela foi a autora daquele crime. A gente fala, para condenar tem que ter prova de autoria e materialidade. Mas não tinha como comprovar a autoria. Não tinha esperma, não tinha assim, não teve exame, não tinha como. E aí acabou que ele foi absolvido, rapaz. E assim, isso foi assim mais de ano, não sei. E na época tinha aquele programa Chumbo Grosso, de Uberlândia, as rádios aqui de Araguari, tinha repórter falando mal de mim. Eu cheguei até a carrar em pescoço de radialista, porque ficava me falando mal, sabe? Fiquei bravo, rapaz, eu só tô trabalhando, né? E eu acho feio isso, né, por parte da imprensa, quando ela começa a criticar a figura do advogado. Porque tem muita gente, nossa, como é que advoga pra bandido, né? Como é que o cara vive advogando? Não é um dinheiro sagrado. Da mesma forma, eu falo, é o médico. O bandido chega lá, ele salva a vida do bandido, né? É um dever, o meu dever é um dever constitucional. Eu sou um auxiliar da justiça. E até o policial, quando o cara vai ser linchado na rua, o policial vai tirar ele. Por que não deixa acabar, então? Não deixa acabar, não é? Cada um tem que fazer a sua obrigação. Então, assim, nesse caso aí, voltando pro caso, foi o primeiro, assim, sabe? Relevante, assim, que deu uma mídia boa, que eu falo assim, uma exposição da pessoa, do advogado Fernando Almeida, sabe? Era, né? E aí foi bom demais, cara. E um outro ponto relevante, assim, foi onde eu bombei, Roberto, isso aqui, assim, o advogado, a gente costuma falar que o advogado fica caçando brecha, né? O povo fala, o advogado caça brecha na lei. Na verdade, tem muito tempo também, quando criou a lei de crimes hediondos, né? Aí tinha uma questão lá da proibição, falava-se que o réu cumpriria a pena em regime integralmente fechado, proibia a progressão de regime. Só tinha direito ao livramento condicional depois que cumpria 2/3 da pena. Só sei que, cara, quando chegou a doutora Soraya foi defensora pública, né, antes de ser juiz, então ela tinha uma mentalidade mais assim, né, pró-réu, assim, não que ela favorecia, mas era mais constitucionalista, ela deixava de ser legalista para ser constitucionalista. E aí, cara, acabou que eu fiz um pedido lá alegando essa questão da inconstitucionalidade da Lei 8.672 no tocante a vedar a progressão, porque a própria Constituição permite a progressão de regimes. Rapaz, deu certo. Nossa, você formou uma jurisprudência foda com isso, então. Sério, foi o primeiro caso aqui de Araguari. Caralho, isso aqui pode falar foda mesmo. E foi bom, sabe por quê? Porque tinha muita gente que estava em situação disso. Ficou isso aí uns 3 anos. Me explica direito aí, que eu sou burrão com algumas coisas aí. Vamos lá. Eu comecei a pegar, de repente eu perdi, assim. Muita informação. Robertinho falou jurisprudência e eu já não tô entendendo nada mais, assim. Então, é o seguinte. O que a jurisprudência que o Robertinho falou são aquelas decisões que são tomadas de forma repetitiva sobre o mesmo caso, sobre o mesmo assunto e tal. Então, forma-se uma jurisprudência sobre aquilo. Na verdade, a gente costuma falar jurisprudência nos tribunais, assim, o entendimento do TJ, do STJ, do STF. Na verdade, aquele entendimento foi da juíza aqui de Araguari, tá certo? Mas foi o primeiro. E aquilo ali serviu de base para várias outras pessoas pegar também. Não tinha, porque nunca tinha acontecido antes, né? Foi coisa nova. Igual agora, ultimamente cara, tava levantando uma hipótese aí, porque teve o pacote anticrime lá que mudou, teve uma alteração no artigo 112 da Lei de Execuções Penais, no tocante à progressão de regime. Antigamente era 1/6, né, para primário e reincidente, se fosse crime hediondo era 2/5 e 3/5, né, conforme a situação.
Só que aí veio o pacote de crime, mexeu lá no artigo 112 da LEP e colocou lá um punhado de porcentagem, fração e coisa, né? Ficou um bem bolado. Aumentou ou diminuiu? Na verdade... aula, Fernando. Não, eu nem assim, cara, honestamente, assim, professor não tem que decorar a lei não, cara. A gente tem que entender, compreender e interpretar. Né? Decorar a lei não, a lei você pega e lê. Nem o aluno é obrigado, porque o aluno faz prova com código, né? E aí surgiu um entendimento aí a respeito que o crime de tráfico já não seria mais considerado hediondo por causa do pacote anticrime e o pessoal ia ter progressão com 1/6, né? Aí virou um boom aqui, assim, no Brasil inteiro praticamente, cara. Aí chegou agora em abril, o STJ pegou e pau, não, continua sendo hediondo, acabou a festa. Mas essa questão da minha época lá, quando eu falei que foi falado sobre essa inconstitucionalidade, deu certo, e deu certo muito tempo, cara. Deu certo muito tempo. Até que, acho que foi em 2006, 2007, que veio uma nova lei, acho que é 11.464, uma coisa assim, que alterou, passou para 2/5 e 3/5, e aí virou... que tá aí hoje aí. Mas o que você falou na época que era inconstitucional? Porque a Constituição garantia a progressão de regime. O que é progredir de regime? Você começa no fechado. Aí você passa pro semiaberto, o semiaberto pro aberto. E você progredir de regime, aí você fala critério objetivo, subjetivo, que é bom comportamento, a questão temporal. Né? Que além do tempo, você tem que ter um bom comportamento carcerário, senão você não progride, né? E aí... Foi muito bom para mim essa questão da inconstitucionalidade. Que aí eu falei que a Lei 8.072, ela estava burlando, né, a ideia da progressão. Mas isso, assim, isso vinha sendo estudos. Eu não estou falando que foi eu que inventei isso, não. Mas a gente estudava, pegava as ideias, estava atualizado, entendeu? E eu suscitei isso numa petição, deu certo, foi embora. Cara, aí foi bom, aí deu fio. Foi melhor do que o outro caso, que a galera... Não, no outro caso, falar assim, em termos financeiros, a família me pagou, fui contratado, rapaz, você viu uma família humilde ali da Rua 1 do bairro Milênio, esqueci até, mudaram o nome depois da rua. Custaram a me pagar, eu dava até dó, mas eles me gostavam tanto de mim, mas, nossa, você precisava... Levavam uma leitoinha de vez em quando? Não, leitoa não, mas o frango. café tomava. Não, era pessoa simples mesmo, mais era o café e o copo d'água. Pagaram, assim, da forma que puderam pagar, me pagaram, mas não foi uma coisa relevante, até porque quando você é advogado mais novo, você não tem aquela coragem, assim, fala, vou cobrar, tá? Não, às vezes você trabalha, né, mais pelo amor, eu gostava demais. Sabe o que é trabalhar por amor? Só para contar uma história para vocês. Quando eu comecei a advogar aqui em Araguari, eu tenho um amigo, assim, é meu padrinho de casamento, é um amigo que mora no peito, chama Paulo Bragante. Nossa, Paulinho, figuraça. E a gente queria muito mexer com júri, porque nós tínhamos feito estágio com o Dr. Walter. E aí, um dia nós ficamos sabendo que lá na Estrela do Sul, rapaz, devia ter uns 5 ou 6 júris lá, presos, aguardando julgamento, e ninguém queria fazer os júris, ninguém queria. O que Paulo Bragante e eu fizemos? Fomos lá em Estrela do Sul, falamos com o juiz. Eu não lembro se era o Dr. Wilson, quem que era. Só sei que o promotor era o Dr. André. E o Dr. André Alves de Mello, sabe? O André Luiz, aqui de Araguari, né? Sim. O Dr. André era tipo assim, o prefeito, o mandante lá de Estrela. O povo, todo mundo era apaixonado no Dr. André. E deve ser até hoje, né? Que é uma pessoa ímpar. Eu só sei, menino, que nós fomos lá fazer esses júris de graça. A gente saía de Araguari e ia pra lá. Porque naquela época lá, nesse começo da nossa vida lá, não recebia honorário de advogado dativo, não. O Estado não pagava. Tá, não tinha dativo, de uns anos pra cá, agora que começou a pagar. Eu até já recebi alguns que eu fiz, algumas certidões lá, mas nessa época não. E nós fizemos acho que foi 5 ou 6. Mas assim, a gente foi um aprendizado pra gente. E não foi irresponsabilidade, às vezes a gente fala assim e tal, mas eram casos graves mesmo. Eu lembro que teve um caso lá, cara. O cara era funcionário da fazenda, pegou o patrão, matou e acho que não sei se botou fogo ou enterrou perto de uma bananeira lá, de uma moita de bananeira. Trem grave mesmo, sabe? Era só crime cabeludo. Só sei que assim, as penas que os nossos clientes tomavam lá era 12, 11, 15. Mas assim... Mas era vontade de fazer. E assim, quando eu falo assim, às vezes a gente fala, o cara foi condenado, o advogado não fez um bom trabalho, né? Tem muita gente que fala isso. Aí surgem 2 vertentes. A primeira, eu falava muito meus alunos e continuo falando até hoje, até para os meus amigos, falar, advogar na área criminal é bacana, mas você não pode mentir para cliente, não vende esperança, não. Tem muita gente que vende esperança, Rodrigão, sabe? Fala assim, não, vou te tirar, tal. E quando você fala para um preso que você vai tirar ele da cadeia, a mãe dele, a mulher dele, o filho dele, eles vendem casa, vendem carro, vendem tudo. E te dão dinheiro, eles te pagam.
Só que vai chegar o dia que você prometeu que vai tirar, eles vão lá te cobrar, cara. Então, por isso que a advocacia criminal, assim, a pessoa para mexer com essa área, ela tem que pensar bastante, refletir bastante, ter muita segurança e principalmente não vender esperança, né? Por quê? Porque a advocacia é uma atividade meio, assim como o médico. Você vai fazer uma cirurgia, o médico vai fazer o serviço, você vai sair vivo? Não sei. É igual a advocacia é uma atividade meio, o cara te contrata lá, um processo criminal. Aí você vai prometer pro cara que você vai ser absolvido? Não depende de você, cara. Você vai fazer seu trabalho, você vai alegar as teses suas lá de defesa, tudo, né? A gente fala, a tese principal sempre é absolvição, alguma coisa nesse sentido. Mas você tem que alegar a tese subsidiária lá, pedir um benefício lá, um atenuante, né? O reconhecimento de uma causa de diminuição de pena. Aí, com isso, você também pede lá um regime mais brando, né? Ao invés de ser um regime fechado, para aplicar um aberto, conforme as circunstâncias, sabe? Então, a advocacia é isso, é ter responsabilidade e tal.